Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de apresentação do novo brasão paroquial. Primeiramente, gostaríamos de pedir desculpas pelo atraso. Tivemos alguns problemas técnicos, mas já está resolvido e vamos dar seguimento ao nosso programa. Hoje estamos aqui com o Dudu, a Vanilda e o Renato para apresentar para vocês esse novo brasão. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de falar com o Dudu. Qual a importância? Quem foi São Paulo apóstolo? Você pode explicar um pouquinho de quem foi São Paulo apóstolo para nós? Boa noite, amigos. São Paulo apóstolo foi um grande anunciador do Evangelho. Talvez essa seja a melhor definição para São Paulo apóstolo. Mas, se nós formos ver a história, São Paulo também foi um grande homem convertido, um homem que fez o seu encontro pessoal com Cristo. Bom, a história de São Paulo começa ainda como Saulo de Tarso, né? Um fariseu, estudado na escola de Gamaliel, uma das mais importantes do tempo dele do judaísmo antigo, que perseguia ferrenhamente, com muito ardor, as novas comunidades que se formavam em Jerusalém, as comunidades cristãs. E São Paulo, né, uma viagem para perseguir cristãos, vai até Damasco, mas no caminho se encontra com um clarão que é o próprio Cristo que fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento, a partir também do acolhimento da comunidade cristã, Saulo passa a ser um anunciador do Evangelho. E viaja, e faz missões, e leva essa boa notícia de Jesus a muitos lugares. Vai até Roma, vai na Grécia, na Turquia, na Ásia Menor. Viaja muito, anunciando o Evangelho, fundando novas comunidades. E é perseguido por isso também. No final de sua vida, Paulo, depois de convertido, né, é preso e é morto, né? Por ser cidadão romano, que ele era um homem culto, um cidadão romano, foi morto pela espada, foi decapitado. Que nós também possamos, como São Paulo, anunciar o Evangelho até as nossas últimas consequências. E também, Dudu, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente também. Quem foi São Paulo apóstolo? Você já explicou, assim, deu para a gente entender, legal. Mas qual a importância, né, de São Paulo apóstolo para a nossa igreja em geral? Qual a importância dele para nós? Bom, se a gente lembrar, né, no primeiro domingo, depois do dia 30 de junho, né, a gente celebra a festa de São Pedro e São Paulo, que nas orações falam que são as duas colunas da igreja. Se Cristo é o alicerce, se Cristo é a base, as duas colunas, a sustentação, é São Pedro e São Paulo. São Paulo apóstolo. São Paulo apóstolo é com a sua missão, com a sua pregação, com o seu envolvimento, com o seu ardor missionário, o nosso grande exemplo de discípulo missionário de Jesus, que leva o nome de Jesus a todos os povos, sem distinção. São Paulo apóstolo, para a igreja católica, universal, é o grande modelo de missionário, de pregador, de discípulo e de anunciador da Boa Nova. Vamos agradecer o Dudu, então. Muito obrigado pela explicação, foi muito boa. Obrigado, Dudu. Obrigado, Vanilda. Após esse momento de introdução a São Paulo apóstolo, eu vou conversar um pouco com o Renato, ele que fez o brasão, ele que desenvolveu, então ele teve um contato com a história de São Paulo apóstolo, e eu vou fazer algumas perguntas para ele contar um pouco sobre a sua experiência. Boa noite, Renato, obrigado por estar aqui conosco. Renato, primeiramente eu gostaria de saber qual que é a importância de uma marca. Boa noite, irmãos e irmãs, a oportunidade de estar aqui com vocês. Bem, a marca ela é uma definição e ela consegue levar
transmitir várias coisas para as pessoas, né? Na verdade, ela é uma identidade, ela leva isso para as pessoas, e não é só uma questão visual, também visual, mas ela também carrega com ela as percepções que são geradas dentro dela, né? E toda a informação que ela carrega. A marca nasce, para você ter uma ideia, nos antigos fabricantes de vasos, muito antes de Cristo, né? E como as cidades eram muito longe uma da outra, e eles fabricavam aqueles vasos, né, de barro, na oportunidade de outros, viajantes, quando passassem por ali, comprassem exatamente a arte deles, né, eles começaram a imprimir, então, uma marca nesses vasos. Então, quem comprava e levava, de alguma maneira, declarava naquele lugar: eu comprei em tal lugar com essa pessoa. E quando esses viajantes passavam ali, procuravam por aquela marca, aquela pessoa. Então a marca, na verdade, ela nasce na essência de levar algo adiante, né? E hoje, nos nossos tempos, ela tem aí uma importância muito maior, que carrega todo esse sentimento, as percepções das pessoas. Então, essa aí é a natureza principal da marca, né? E esse trabalho é um objetivo difícil de se alcançar, mas não impossível, como você alcançou. Como que você fez a preparação para cumprir esse objetivo, de entregar um brasão que ficou bonito e cumpriu realmente a tarefa? Como que você se preparou para cumprir esse objetivo? Você comentou que ficou bonito, né? Acho que a grande beleza, na verdade, foi o exercício de receber primeiro essa tarefa aí, né? Quando o nosso pároco convida, então, para essa tarefa. E eu vou então em busca desse estudo sobre Paulo, né? O que eu tinha, e é toda a minha experiência mesmo, que eu vou falar para vocês é mais um testemunho, mas eu tinha um raso conhecimento, né? E quando definitivamente eu mergulho na essência de querer criar o brasão, até porque uma exigência era criar algo, não uma marca, vamos dizer, contemporânea, mas um brasão que tivesse uma linguagem mais tradicional. Esse era o objetivo. Então, eu vou buscar vários exemplos, modelos, e, consequentemente, mergulhar um pouquinho na história de Saulo, né? E conhecer essa espetacular história e vivência desse homem, que aí alegrou o meu trabalho, né? Se aprofundando, né, na história de São Paulo, apóstolo, com certeza você teve vários momentos de reflexão no seu dia a dia de trabalho. Qual que foi a emoção de se fazer esse trabalho? O que você sentiu e o que você sente hoje? Legal. A pergunta é bacana porque aí eu trago um pouco no testemunho que eu sou batizado, mas eu tive a grande oportunidade aos 12 anos de começar a frequentar a igreja, de fato, né? E foi quando eu passo a ter esse acesso à igreja, enfim. E a gente tem, a princípio, todo esse encontro, né, com as imagens, né, e tudo mais. Quando eu vi as imagens, eu não tinha uma identificação, uma identidade com as imagens. Na verdade, o que mais ressaltava para mim, de fato, é Cristo, né, e Nossa Senhora. Mas eu não tinha realmente nada me atraía por isso. Então, quando eu fui chamado para fazer esse trabalho, eu fui levado para uma experiência nova de conhecer, então, né, São Paulo. E aí esse mergulho foi uma descoberta, onde eu pude conhecer um pouquinho dessa história e ver que o mesmo homem, ele viveu duas principais fases da vida dele, por incrível que pareça, as duas fundamentadas em Deus, por incrível que pareça, até mesmo na força da perseguição dele, ele tinha uma convicção muito forte com Deus, né? E isso chega a espantar, de certa maneira, mas essa perseguição foi baseada nisso, a não aceitação de Cristo, né, ressuscitado. E depois, quando aí o Dudu conseguiu falar um pouquinho para nós aí também, uma história belíssima, no encontro revelador com Cristo, ele entra num processo de conversão que nunca a história contou para nós.
Não existe nada parecido com isso. E uma conversão que impacta em milhões de pessoas. Ela impacta em milhões de pessoas. Então, todo esse trabalho, vendo esse exercício de Paulo, né, esses dois grandes momentos na vida dele, né, é engraçado que eu vi isso tudo e eu vi uma frase na minha cabeça assim, que toda pessoa merece uma segunda chance, né? E aí a gente fica pensando, o quão importante é essa segunda chance, né? E ele recebe essa segunda chance de verdade e, orientado por Cristo, ele começa a seguir um outro caminho, né? Então eu me baseei nisso e na história todos os elementos que reuniram, que estão representados no brasão, e a gente vai poder ver, ele nasce exatamente de um pedacinho da parte da história de Paulo para fazer desse brasão, na verdade, uma lembrança desse grande homem e de toda a tarefa dele até a morte, para defender e elevar o nome de Jesus, né? Então foi fantástico. Então eu tive bastante surpresas nesse processo, né? Bacana, Renata. Agradeço pelo depoimento. E agora que você já está introduzido um pouco na história de São Paulo Apóstolo, já pôde perceber um pouco da realidade, nós iremos de fato apresentar o brasão. Se atente a cada detalhe, a cada pedaço do brasão, que é um pedaço da história de São Paulo Apóstolo. Então, o Renato vai começar a apresentar para vocês o novo brasão, cada detalhe do início, a produção e até chegar ao resultado final. Renato, por favor, pode iniciar a sua apresentação. Vamos lá, um alinhamento técnico aí para a gente poder estar vendo. Então, assim, a princípio a gente traz a representação simbólica desses elementos que estão compondo o brasão, né? E de onde eles começam a surgir, né? O mais importante é dizer que o que a gente falou aqui, o Dudu falou, eu tentei complementar essa história de Paulo, né? Do surgimento dele, que é doutor do conhecimento, né? Tinha toda realmente uma performance dentro do conhecimento cristão, não cristão, mas ligado a Deus, né? Ele tinha todo esse conhecimento. Depois ele tem todo um mapeamento de vida aí que eu fui juntando e foram surgindo elementos. E a gente vai estar aqui mostrando os elementos dentro desse percurso. Então, na verdade, nós separamos alguns elementos que aí eu vou estar falando um pouquinho de cada um. E basicamente, o que nós colocamos como alvo e o que cercou essa história toda de Paulo? É o conhecimento, a parte de conversão, né? O estado de fé de Paulo, a missão dele declarada, então, toda a entrega dele dentro dessa missão, né? Que foi algo fantástico. A questão da palavra como essência fundamental para ele chegar nas pessoas, e o próprio martírio dele, que mostra aí, né? Então eu vou estar começando aqui, mostrando um pouquinho dessa marca, esses elementos, né? A primeira que a gente traz é a toga, e é uma representação da cidadania romana, né? Pelas pesquisas que eu fiz, não tem da onde veio essa cidadania, como o pai dele conseguiu, mas acredita-se que ele fez algo importante para o imperador para conseguir essa cidadania, né? E a toga ela vem representando então essa cidadania romana e geralmente assumindo uma cor vermelha, que é uma cor romana, tá? Então a gente traz esse elemento também para dentro do trabalho. Um outro elemento é o raio de sol, que na verdade é um raio de luz, que representa exatamente o exato momento em que ele encontra no caminho para Damasco, ele tenha a presença de Cristo, né? E onde ele, ao chão, ele inclusive, portanto, com a quantidade do clarão que teve, toda aquela, ele fica cego, né? Ele fica cego naquele instante. Então, assim, nesse momento a gente representa por esse raio de luz, tá? A gente tem a aliança, e essa aliança é exatamente a seguinte: não existe uma forma cronológica disso, mas exato momento, é uma representação do exato momento que ele assume essa aliança com Cristo, né? Então a gente traz essa aliança realmente para mostrar esse elo
que realmente ele conseguiu criar, e foi através disso que ele se mostrou dentro do caminho de Cristo, por Cristo, né? Então nós temos aí essa representação. O escudo, que é um elemento aí, um elemento também importante, que representa a palavra dentro do aspecto de chegada, de proteção, né? Quando você começa a se proteger com a palavra, com a armadura, né? E essa escudo ele representa isso. E dentro do aspecto missionário de Paulo, já que ele iria enfrentar tantos desafios, a gente representa o escudo como a proteção através da palavra, né? Que ele segue. Nós também representamos o leão e o cordeiro. E aí, por conta de várias expressões para Paulo, né? De coragem e graça, e em muitas passagens deles existe essa referência daquele homem que desbrava, é como se ele rompesse a porta com toda a força dele para anunciar Cristo, né? E essa fúria, esse vigor, né? Vem aí representado pelo leão, nessa bravura, essa chegada. Mas também, ao anunciar a palavra, ele acaba sendo acolhedor, né? Então ele acolhe vários povos que ele vai cruzando no caminho dele, e ele vai acolhendo. Então, na verdade, aí vem essa questão também da entrega, da servidão dele para assumir esse papel, e a gente representa através do cordeiro, né? Uma representação muito aplicada ao próprio Cristo, né? E ele teve uma comparação com isso. Algumas histórias e alguns escritores tentam muito mostrar isso também, tá? O rolo de papiro, e aí uma representação do conhecimento que Paulo já tinha, né? E tudo que ele veio acumulando e entregando para nós, né? Em todos os momentos de desenvolvimento de cartas nas escrituras, né? E até no momento que ele, ainda aprisionado, conseguiu fazer com que a palavra dele, né, pudesse sair, então, né, das prisões e chegar até o povo cristão. Então, esse rolo, ele representa exatamente o conhecimento e a palavra diretamente, né? A gente traz a espada também, e a espada ela tem uma representação muito forte, a morte e a vida, né, de Paulo. A morte, especialmente, porque é dessa maneira que ele é executado, através, ele é decapitado, né, pela espada. Especialmente nessa história, ele só pode ter sido morto dessa maneira porque ele tinha cidadania romana. Se não tivesse, ele seria apedrejado, outra forma de morte, né? Como houve o Estevão, inclusive ele participou de Estevão, né? Mas o que acontece? Por ter a cidadania, ele tinha esse privilégio de morrer dessa forma. E só que a execução era feita com uma espada longa, tá? E a gente vai ver algumas imagens de Paulo, inclusive, as espadas são longas, né? E também da vida, a gente traz a espada representando a vida porque ele impunha essa espada, que também é representado pela palavra, para tocar as pessoas. Só que no nosso brasão, a gente traz a espada, que dentro da fala da espada do Espírito, que a gente vê muito essa leitura, a espada do Espírito ela é representada, ela é igualada à espada romana curta, a espada que os romanos levam na cintura curta. E por que ela tem essa comparação? Exatamente porque ela precisa estar próximo para atingir. E a palavra de Cristo, ela tem essa obrigação. Eu preciso estar próximo de você, eu preciso sentir você para nós compartilharmos a palavra. Então, a espada ela tem todo esse simbolismo, e no nosso brasão a gente traz a espada curta, a espada do Espírito, mas a espada está representada ali. A água, a gente também tem a água, um simbolismo da água, é uma representação do milagre descrito na morte de Paulo, né, quando ele é decapitado, a cabeça dele ao rolar e tocar o solo,
e onde ela toca, existe ali o nascimento de água, né? Então a gente traz essa representação, exatamente isso, porque alguns historiadores trazem isso, ela toca 3 vezes o solo e aonde tocou surgem fontes de água, né? A família é um símbolo bastante forte, porque somos todos nós, né? A essência de todos nós. E isso daqui aí está muito próximo da nossa realidade hoje, da nossa comunidade, da nossa paróquia. É exatamente a família como essência dentro desse caminho. E a gente simboliza também a família dentro do brasão, uma referência a todos nós, tá? A gente tem também um pão, que é uma representação também ligada à palavra de Deus, que nos alimenta, enfim, a gente trouxe essa representação, trazendo todo um simbolismo de comunhão com Cristo. E a gente fecha todos esses elementos, resumindo em 3 pontos: conhecimento, conversão e missão, tá? Eles estão desdobrando nesses pontos. A gente tem um trabalho aí de junção, então, desses elementos, criando o primeiro grande rascunho, né, que a gente tem do brasão, e fazendo o quê? Uma harmonia entre esses elementos, para então nascer uma forma meio que padrão dentro desse exercício de modelos mais tradicionais, né? Vale lembrar que não obrigatoriamente um brasão tem que ser simétrico, ele tem que ter tudo, o que tem de um lado tem do outro, não existe obrigatoriedade, até porque tem brasões familiares que tem um monte de elemento, mas a gente tentou manter esse equilíbrio, mas vocês vão ver que não existe uma obrigatoriedade, né? Então a gente foi seguindo e teve o primeiro momento do desenvolvimento da marca, onde no lugar dos papiros que nós escolhemos era um livro, porque representava a palavra. Na verdade, nós pegamos o livro e transformamos em papiro e pão. E estava tudo ali para nós. A gente, não, peraí, vamos dar mais simbolismo aí. A gente separou, né? Até aí tá entendendo, gente? Tá tudo bem? Sim, tudo certo. Espero que vocês também estejam entendendo aí o máximo. E a gente tem aí a chegada final da marca, né? Aí todos estão vendo? Estão vendo o brasão, né? Então a gente tem toda a representação dela e já o posicionamento dos elementos, cada um com o seu significado, como eu falei, tratando essa história belíssima de Paulo. Cada elemento contém no brasão, né? Todos os elementos, uma parte da história de São Paulo apóstolo. Cada elemento, você tem um escudo e ele tem o manto, né, que está próximo dele ali, fazendo uma borda nele, e é um manto vermelho por uma questão romana. A gente tem os 2 elementos do leão e do cordeiro também simbolizados acima, na essência. A espada que eu falei, essa é a espada curta, ela tem um desenho diferente da longa. A aliança, que aí dentro da aliança nós temos o papiro e o pão, né? O brilho da luz aqui nessa parte amarela, que é o momento exato lá do encontro com Cristo. E na parte azul a gente traz a família, representada por um casal e uma criança, e aí uma representação universal da família, né? E ali embaixo nós temos os pontos de água, né? Também fechando a marca. E aí a marca vai ter todo um estudo já de aplicação, né? A marca colorida, a marca preta e branca. E isso aqui é só o brasão, né? Aqui ela vai ter todo um trabalho também de reduções para aplicações dela. A gente tem todo um estudo de cores, ele nasce exatamente do brasão papal, né? A gente busca dali a essência de cores, então são cores originais dali, e depois tem as cores que desdobram dentro do próprio brasão, tá? A gente teve esse capricho de buscar esses tons, tá? Essa paleta de cor vindo dali, né?
E depois nós fomos definir a tipologia que escreveria, então, o nome Paróquia São Paulo Apóstolo, né? E aqui tem uma curiosidade legal que eu tenho que contar, porque nós tínhamos escolhido 2 fontes, né, para poder fazer esse trabalho. E nós não tínhamos o nome das fontes revelados. E nós apresentamos para o pároco, né? E aí ele viu e ele falou, eu gostei dessa. Tá, eu peguei essa e levei. E depois eu fui, então, para colocar esse material, trazer o nome da fonte. E por incrível que pareça, a fonte tem na sua tradução, na categoria dela, rocha e pedra. Né? Então, assim, chama Rockwell, a marca, o tipo, mas ela vem na categoria rocha e pedra. Então, assim, é uma coincidência interessante, né? Você vê, a gente está falando e foi falado aqui de Pedro, né? E de Paulo, né? Que engraçado, assim, enigmático. Pilares da igreja, enigmático, né? Isso, Coisa que não se explica, né? É enigmático. Então, assim, acabou sendo escolhida essa fonte. E aí, na composição do brasão, com a aplicação do texto, né? Que é uma apresentação mista, nós temos essa aplicação horizontal, onde o brasão fica do lado direito do nome, e o nome vem depois. E nós temos a aplicação vertical, onde o brasão fica na parte superior e o nome na parte inferior, né? Então, esse é o nosso trabalho, e eu fico muito feliz de ter participado, feliz por ser cristão, feliz por vivenciar e entender a vida de Paulo, né? E ainda leio muito sobre isso, e vale a pena buscar um pouco dessa história belíssima de Paulo, né? Em que, bem, mergulhe nessa história e com certeza vocês vão ficar maravilhados. Então, esse foi o nosso projeto. É um trabalho realmente fantástico, de muito detalhe. Cada parte do brasão é um significado da história, isso que é o mais legal de tudo. E diante disso tudo, desse trabalho apresentado, eu gostaria de saber de você se o objetivo está cumprido. Você considera a tarefa cumprida? Objetivo cumprido, tarefa dada, objetivo cumprido, e bastante história para contar. E agora, todos nós temos uma ideia do pouquinho de cada componente desse, e que vai fazer mais sentido ainda a todo momento. E é muito bom essa oportunidade de poder falar, porque ao contrário das marcas que têm que se propagar a todo momento, vendendo o que elas significam, o brasão ele é merecedor realmente desse tipo de explanação, porque é uma coisa de leitura mesmo, né? Então, acredito que ficou... Bem, vocês que têm que dizer, né? Realmente que ficou um trabalho muito bacana, parabéns para você, para a sua equipe. E Vanilda pode falar também um pouco sobre essa ideia. Bom, eu desde o começo, né, Renato, que você apresentou para a gente, né, antes da nós estarmos aqui, eu vi que no dia que o Renato apresentou, os seus olhos brilharam, né? Porque eu acho que até hoje São Paulo, né, aquele encontro impactante que ele teve com Jesus, né, aquela hora assim que você fala assim, aquela trombada, né? E até hoje a gente vê que quando se fala desse grande São Paulo apóstolo, né, eu vi nos seus olhos naquele dia que brilhou, né? Porque você teve aquele encontro também, né? São Paulo ainda hoje, né, traz essa vivência, esse amor, né, que a gente tem que ter por Jesus Cristo, né? E foi assim maravilhoso. Foi um presente que a nossa paróquia ganhou, né? E com certeza, né, eu sei que você que está aí em casa, você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais, também se sentiu agraciado, né? Com certeza. A intenção de trazer a vocês era realmente de mostrar um pouco da história de São Paulo Apóstolo. Acredito que o objetivo foi cumprido. Vocês daqui em diante podem acompanhar nas redes sociais o novo brasão a partir da missa solene de Natal. Então vocês podem, a partir do ano que vem já, acompanhar nas divulgações, nas festas de padroeiro, todo esse novo trabalho desenvolvido. Aquele antigo brasão sai de cena e entra esse novo brasão. Queria agradecer muito a presença do Renato aqui. Para nós foi realmente muito
gratificante ter você aqui ensinando todo esse trabalho, mostrando como que você realizou. Que Deus continue te abençoando para que você faça muito mais e mais para desenvolver trabalhos bacanas como esse. Legal, eu quero agradecer ao pároco José Antônio pelo convite, né? Pelo desafio também. A todos que puderam participar do início desse trabalho, minha família, todo mundo que começou a compartilhar das ideias, né? A minha equipe de G5 também, que eu começava, o que você acha? E o pessoal também participava e via alguma coisa, não deixava ver nada, mas via. Então, assim, eu agradeço a todos que acreditaram nessa tarefa aí, e a vocês também por essa oportunidade. A gente está falando aqui, afinal de contas, esse é o nosso trabalho também, a nossa missão é essa, né? Sim, com certeza. Então, parabéns para todos nós aí. Obrigado, Renato. A você que está nos assistindo, o meu muito obrigado. Obrigado por nos acompanhar. Mas antes de terminar, nós vamos passar para vocês a programação da semana que vem na nossa paróquia. Dezembro é um mês recheado de atrações e atividades na nossa paróquia. E só na semana que vem temos 2 festas de padroeiro. Vai passar na tela para vocês a programação da semana que vem. A primeira padroeira que nós realizaremos a festa é Santa Bárbara. Fica ali na estrada de Roma para Getulândia. Já começou a novena, né? No dia 24 já iniciou a novena nas casas dos familiares e vai até o dia 3. E no dia 4, que é terça-feira, é o grande dia de Santa Bárbara, nós teremos a missa solene com o padre José Antônio às 8 horas da manhã. E após a missa, um café partilhado. E só lembrando, importante, na terça-feira, como de costume na matriz, tem a missa dos fiéis falecidos. Porém, neste dia, que é o dia de Santa Bárbara, não haverá a missa dos fiéis falecidos na matriz, somente a missa solene às 8 horas, lá na comunidade de Santa Bárbara. A outra padroeira que comemora nessa semana é Nossa Senhora da Conceição. A festa dela é dia 8, porém, já está sendo comemorada com a novena nas casas. Iniciou no dia 25 e vai até o dia 4, que é a terça-feira. Após isso, inicia com o tríduo de Nossa Senhora da Conceição. No dia 5, às 19h30, teremos a missa com o Padre Xavier, lá na comunidade Nossa Senhora da Conceição. No dia 6, a missa será presidida pelo Padre Nilson. No dia 7, a missa será com o Padre Jorge Axé. Todos os dias do tríduo, os horários serão às 19h30. E no dia 8, que é o próximo sábado, é o grande dia de Nossa Senhora da Conceição, o dia da padroeira. Por isso teremos a procissão às 18h30, seguida de missa solene com o Padre José Antônio. E também no dia 9, que é o domingo, teremos um festival de prêmios às 15 horas lá na comunidade, para arrecadar fundos para a comunidade. E também teremos pizza frita, refrigerante e doces. No dia 10, na segunda-feira, teremos um projeto aqui na nossa matriz, na comunidade de São Paulo Apóstolo, é o Natal nas Igrejas, que é o projeto de cantata natalina nas igrejas. Então teremos a apresentação da orquestra de violino de Volta Redonda, com a regência da Sara e Gino. Será no dia 10, segunda-feira, às 19h30, aqui na matriz Comunidade de São Paulo Apóstolo. Dessa semana, são esses os avisos. Se você ficou com alguma dúvida, não precisa se preocupar, estarão todos lá nas nossas redes sociais, tanto da paróquia quanto as páginas específicas de cada comunidade. Eu queria agradecer a você, a sua presença, por estar nos assistindo, a presença de todos que estiveram aqui conosco, e o meu muito obrigado. Uma boa noite a todos e que São Paulo Apóstolo interceda por nós.